Olá pessoal, nós estamos começando uma live agora super especial com uma convidada, uma amiga querida, psicóloga e que uma pessoa que eu gosto muito, eu conheço há muitos anos, que é a Letícia Talarico. Já vou chamar a Letícia para entrar aqui no Insta também. Aliás, ela até já enviou aqui. Vamos só aguardar a Letícia entrar no Instagram para a gente poder começar. Olá, pessoal. Natália, querida, obrigada pelo convite. Que bom estar aqui com você, com vocês, para a gente conversar de um tema tão importante, né? E tão Sim. presente no nosso dia a dia. Sim. Gente, então, agradecendo a presença. Deixa eu só ver, tá dando eco. Tá. Pessoal que está entrando, vocês estão ouvindo bem no Instagram, no YouTube, no Facebook? Me dá notícia, só para ver se está dando eco, se o som tá bom ou se a gente precisa mudar. Patrícia, Eu tenho que tá colocar aí? mute no meu computador? Eu tenho que colocar mute? Não, porque aí o pessoal não vai te ouvir. Tira o fone, delay. Verdade. Tá. É mesmo, mas já sei, está dando eco. Deixa eu tentar isso aqui. Parou de dar eco. Vou sair. Vou ficar aqui no YouTube, Facebook, a gente vai ficar só no Insta, tá bom? Eu vou encerrar aqui Facebook e YouTube. Prontinho. Vamos lá, né, Natália? Que bom estar aqui com você, viu? Quando ouve bem agora, parou de dar eco, não parou? Parou. Ótimo. Sim. Piorou, Patrícia? Patrícia, piorou. Aí agora? Me confirmem, por favor. Vocês estão... Agora resolveu. Ok. Tá pronto. Ótimo. Gente, essa foi a nossa tentativa de fazer ao mesmo tempo essa live no Instagram, no Facebook e no YouTube, para dar mais opção para as pessoas poderem assistir. Mas como deu esse probleminha de som, então a gente vai ficar só no Insta mesmo, tá bom? Está ótimo agora. Excelente. Então, hoje nós vamos conversar sobre um tema que nos toca muito, né, Letícia? Muito. Que é para onde eu olho quando eu vejo meu filho. Né? É algo que a gente tem que uma pergunta realmente... profunda, né? Profunda, né? Essa pergunta, né? É algo que a gente tem que parar para olhar para isso, né? A gente tem que parar para refletir sobre isso e sentir e perceber como que está esse nosso olhar, porque isso influencia a nossa postura em relação ao nosso filho, as nossas atitudes em relação ao nosso filho. Então, é algo que realmente nós precisamos olhar. E para que a gente possa começar, eu queria que a gente pensasse um pouco. Vamos pensar um pouquinho assim. Quando nós, então, desejamos ter um filho, quando nós planejamos, ou mesmo que tenha vindo um filho sem planejamento, mas quando a gente se coloca, né, na posição de mãe, de pai, nós, obviamente, temos desejos, expectativas, sonhos. No entanto, quando o filho chega, nem sempre a gente consegue agir guiado por esse profundo amor que nos liga aos nossos filhos. Às vezes, a gente nem consegue enxergar esse amor em alguns momentos da nossa interação com o nosso filho. Então, eu preciso da gente começar falando um pouco sobre isso, sobre as nossas expectativas, sobre os nossos sonhos e como que eu senti, por exemplo, em alguns momentos, uma incoerência entre todos os meus sonhos, as minhas expectativas e como eu estava agindo em alguns momentos. E aí, sentindo essa incoerência, eu comecei a olhar para isso com mais profundidade, para que eu pudesse entender o que estava acontecendo e ajustar a rota. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Lê. O que você acha? Acho ótimo. É interessante, né? Se a gente for parar para pensar assim, a gente começa errando na exigência de querer ser a boa mãe, né? E assim, na nossa cabeça, a boa mãe, né, é aquela que vai ter assim,
atitudes maravilhosas com o filho, compreensiva. A boa mãe, assim, vai ver resultado de imediato. E o resultado a gente não vê, né, gente? Na hora que a gente quer. Então, assim, já começa as frustrações desde o início, né? Porque o filho, ele não vai dar esse resultado que a gente gostaria no tempo que a gente imaginou, né? E não vai dar o resultado, muitas vezes, que a gente gostaria. Por exemplo, né, começar do pequenininho, né, Natália? Vamos começar do recém-nascido para depois falar do adulto, né? A gente vai fazer essa escala, que eu sei que tem mães aqui de todas as, que tem filhos de todas as idades. Então, por exemplo, o bebê, né? Eu tô lá ensinando para dormir, não, mas eu sou a boa mãe, eu vou lá, eu acolho, né? Eu dou colo, e aí ele chora, eu vou lá de novo, eu tô sendo boa mãe. E aí começa, e o filho não dorme, e o filho não, né, não me obedece, e eu acho que ele está me testando, e eu começo a ficar frustrada, e eu começo a perder a conexão, que a gente está falando aqui, né, da conexão, porque o tema de hoje, ele fala disso, né, para onde que eu olho, para onde que eu olho, assim, né, que realmente eu vejo quando eu olho para o meu filho, né, eu olho assim para minha expectativa, eu olho para uma carência, a gente vai falar disso, então quer dizer, nesse momento a gente está falando dessas expectativas que vão sendo frustradas o tempo todo. E à medida que vai sendo frustrada, eu vou perdendo a conexão com o meu filho, né? Porque eu me ensino, o pequenininho, ele chega lá, ele vai dar uma birra no meio da rua e vai deitar no meio da rua, né? E aí você fica assim, Deus, eu estou sendo uma péssima mãe, e eu fico com raiva, eu perco a paciência, aí que eu me culpo mesmo, aí eu já começo a enxergar outras coisas. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Uhum. Exato. Então, a gente precisa entender que o nosso filho é um outro ser. E ele não tem nem a obrigação de cumprir as nossas expectativas. Porque é claro que a gente cria expectativas, todos nós criamos. Mas nos cabe, enquanto mães, enquanto pais, dar o nosso melhor. Nos cabe buscar a melhor forma de se comunicar com o filho, buscar a melhor forma de interagir com o filho, para que a gente consiga estimular o melhor dele, para que a gente consiga ensinar o que a gente considera como valor, como importante. No entanto, não nos cabe criar expectativa ou querer que ele vá ter o comportamento exatamente como a gente gostaria. Porque não, ele é outra pessoa, ele é outro ser. O que a gente tem controle é como nós interagimos com ele, como nós ensinamos algo para ele, e não o resultado, exatamente o resultado da que a gente gostaria. Isso a gente não tem controle. Não necessariamente o nosso filho vai reagir da forma que a gente esperava. Mas, uma vez que ele também não reagiu da forma que a gente esperava, isso também nos dá mais um sinal. Poxa, será que tem alguma outra forma de comunicar com meu filho? Será que tem alguma outra forma de interagir com meu filho que vai ser mais eficaz para que eu consiga transmitir o que eu quero? Mas nós não temos controle desse resultado. E é importante a gente ter essa expectativa de controle do resultado para que a gente possa, então, tomar atitudes mais assertivas. E muitas vezes, nas nossas atitudes, nós não estamos olhando exatamente com essa postura, assim, como que eu posso agir da melhor forma para ensinar aquilo que é significativo, aquilo que é o valor, aquilo que eu quero ensinar? Ou como que eu posso me comunicar da melhor forma? Como que eu posso corrigir em mim algumas questões, ou olhar para algumas questões minhas que estão influenciando o relacionamento do meu filho? Como que eu posso fazer isso? Para que a nossa relação seja uma relação mais produtiva. E não querer controlar o comportamento do filho, que é o que a gente quer muitas vezes, né? Isso. O que eu posso fazer para minha relação com meu filho ou com minha filha ser mais produtiva? Eu acho que esse é o ponto. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Olha como que isso é grande. Vamos escutar isso de novo. O que eu posso fazer para minha relação com meu filho ou minha filha ser mais produtiva? E não ser o resultado daquilo que eu espero. Porque não vai ser, gente. Não vai ser, né? Imagina assim, os filhos, né? Que mais ou menos têm aquele padrão de vida normal, estuda, forma, bate asas. O que já é difícil, imagina os que não têm esse padrão
entre aspas, esperado pela sociedade. A gente pode ter um filho assim, né? Um filho que tem um padrão que não é esperado pela sociedade. E aí requer, assim, mais força nossa, né? Da gente não desconectar do nosso filho, porque ele não é aquilo, ele não apresenta o comportamento que eu gostaria. Isso começa de pequenininho, né? E vai até adulto, né, Natália? E aí que eu acho que começa a entrar, então, essa questão, assim, de onde eu estou, né? Onde eu estou, onde eu me encontro. Quando eu me relaciono, então, com meu filho, eu estou onde? Eu estou distante dos meus amigos, eu estou, né, assim, com necessidade de ter mais contato com as pessoas que eu amo, ou se eu sou uma pessoa casada, ou tenho um relacionamento estável, eu sinto meu companheiro ou minha companheira distante. Naquele momento que eu estou esperando, que eu estou comunicando algo com o meu filho, eu não estou comunicando só o que eu falo, só o que eu espero. Eu estou comunicando aquilo que também eu comunico com a minha vida. E as crianças, os jovens, os adultos, filhos, nós somos filhos dos nossos pais. Nós somos muito sensíveis. Nós, como filhos, né, Natália, a gente capta o que pai e mãe estão sentindo. Então, os nossos filhos também captam. Não que seja a causa do problema deles, né? Mas influencia, né? Sim. Eu costumo dizer que quando muitos pais e mães, às vezes, vêm me perguntar assim: Natália, eu tô perdendo a paciência com meus filhos, o que que tá acontecendo? Como é que eu faço? Como é que eu lido com isso, né? E sabe o que eu percebi? Que a gente não perde a paciência com o filho, normalmente, por causa do comportamento do filho. Olha que interessante. Às vezes o filho pequenininho jogou um prato no chão, se lambuzou com alguma coisa, fez uma birra lá no meio da praça, da rua, ou o filho na idade escolar não quer assistir aula online, ou o filho adolescente está com algum comportamento que te preocupa. Mas a realidade é que, via de regra, nós não perdemos a paciência com o nosso filho por causa do comportamento dele. O comportamento dele é um gatilho. Mas nós perdemos a paciência, via de regra, por quê? Porque a gente vai acumulando incômodos. Eu já estava incomodado porque eu não dormi bem. Então eu já estava com sono, uma privação de sono. Aí eu fiquei incomodado porque eu tive algum desentendimento com o meu marido, com minha esposa, ou eu interpretei algo do nosso relacionamento de alguma forma que me incomodou. Tive alguma preocupação no trabalho, tive preocupação com a pandemia, e aí a gente vai juntando um tanto de coisa, que é como se isso fosse entrando no nosso coração, assim, e acumulando, 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 até que o filho vai, e ele sente, ele percebe como nós estamos, e aí ele tende a também ter algum comportamento, ele acaba mostrando através do seu comportamento que ele está percebendo, que ele está sentindo, e aí a gente explode, a gente aí desencadeia essa perda de paciência, né? Exato. Eu vou só cumprimentar aqui o Fabrício, que mandou oi, meninas. Talvez, querido. Priscila, querida também, pessoal muito querido entrando. Natália, eu acho que tem um termo importante da gente utilizar aqui, né? Que eu acho que isso acontece não só na infância, mas na adolescência, na fase adulta. Nós temos, né, assim, mães e pais com os nossos filhos, nós tivemos com os nossos pais também, uma simbiose emocional. Ah, Letícia, mas essa simbiose emocional, essa fusão emocional, ela é errada? Não, gente, ela acontece, ela é natural, né? Quantas vezes a gente também não demonstra, né? Quantas vezes eu como adulta, às vezes eu começo a ficar tensa, ansiosa, eu falo engraçado, mas o que pode ser? Às vezes quando eu ligo para minha mãe, olha aí, né? A minha fusão emocional com minha mãe, eu com quase 42 anos, com fusão emocional, né, respingando, né, da minha mãe, respingando ainda sentimentos, emoções de lá, que vem para cá, sendo que nós moramos em outra cidade, mas nós estamos conectados por esse cordão umbilical energético, né? Se você não quiser falar energético, fala então do inconsciente, né? Mas o inconsciente, Ana Gabriela, querida, mas o inconsciente que nós percebemos, essa fusão emocional,
ela existe, ela vai desde do bebezinho e ela perpetua, né, pelo resto da vida. Eu me lembro que eu tive a oportunidade de conversar com uma grande consteladora, que é a Úrsula Frank, e quando ela veio ao Brasil, ela veio a São Paulo, e eu perguntei para ela, Úrsula, existe isso mesmo, essa fusão emocional, né, em que nós, às vezes, sentimos coisas da nossa mãe, do nosso pai, sem a gente estar perto? E ela deu um sorriso, assim, e ela muito, muito franca, muito séria, ela falou, pois é, coitado do meu primeiro ex-marido, que não me aguentava por isso, mas o segundo soube entender. E eu falei, e quando que isso acabou? Ela falou, não acabou, tem até hoje. Só que assim, ela começou a aprender a lidar com isso de uma forma um pouco mais leve, né? Para que isso não transtornasse a vida dela. Ou seja, por que eu estou trazendo isso aqui? Né? E trazendo um exemplo dessa grande consteladora, né? A Úrsula Frank, que eu gosto muito, admiro muito o trabalho dela. Quer dizer, até uma pessoa assim tão bacana, tão importante trazer esse exemplo para nós, que muitas vezes nós estamos representando emoções, sentimentos vinculados, né, a essa ligação, a esse cordão energético que nós temos com a nossa mãe, essa fusão emocional. Então, quando a gente fala, né, dos nossos filhos, quando eu olho para o meu filho, para onde eu estou olhando, isso é muito profundo. Eu posso olhar para vários lugares, só que eu não tenho consciência, né? É muito importante a gente começar a construir esse padrão de consciência, né? Exato. E quanto mais nós ficamos atentos, mais nós conseguimos identificar da onde está vindo. Mais nós conseguimos identificar em relação a quê. Ainda que a gente não venha a ter consciência de tudo o que está acontecendo, mas uma vez que a gente consegue identificar, então, em que campo, né, de onde está vindo, e também, quando nós adquirimos uma postura mais saudável em relação a isso, a situação vai tudo entrando no seu lugar, vai se tranquilizando. Eu acho que a gente poderia começar justamente falando dessa relação com os nossos pais, né? Como que isso influencia a forma como nós olhamos para os nossos filhos. Será que a gente pode começar bem do comecinho? Sim. Uma vez eu escrevi, né, lá no Instagram, eu mexo um pouco no Instagram, mas uma vez eu escrevi assim, que nós habitamos, nosso primeiro território é o território emocional dos nossos pais. O território primeiro que a gente habita, né, não é a terra, não é o lugar que a gente nasce, é o território emocional dos nossos pais. Gente, não é para colocar a culpa em pai e mãe, não, mas é para a gente se situar, para a gente começar a olhar o nosso território emocional para entender o território emocional dos nossos filhos, né? E eu me lembro que quando eu tive, né, a minha filha, Elisa, eu tive um insight muito interessante. Eu falei, gente, eu entendi o território emocional que eu habitava lá na infância, que eu era medrosa, tinha medo. Na verdade, era do meu pai. O meu pai que tinha medo demais das coisas. Ele que olhava para mim. Qual que era o território que ele estava me oferecendo? Ele olhava para mim, bebê, depois eu confirmei com ele, tá, gente? Porque filha psicóloga não aguenta, tem que ligar para o pai e perguntar. Pai, eu tive esse insight, é verdade? E aí, Natália, eu liguei para o meu pai e falei, pai, engraçado, eu tive uma sensação que quando você me olhou, e eu pequenininha, você ficou com muito medo, né, assim, de eu adoecer, porque papai sempre foi muito doente, então ele tinha medo que isso se repetisse, mas ele nunca falou. E ele tinha muito medo que eu passasse pelas coisas que ele passou, que o meu pai passou. E eu fui uma criança muito medrosa, eu tinha medo de tudo, né? E ele parou, ele falou assim, ué, mas eu nunca te falei isso, como é que você sabe? Eu falei, pai, mas a gente habita o território emocional dos pais, né? Coitado, foi ter uma filha psicóloga que gosta de ficar se analisando, né? Se terapeutizando. E aí, o que isso quer dizer, né? Que quantas vezes também me interferiu na minha relação com ele, na minha relação com o mundo, até minha relação de medo que eu tinha às vezes dele, não porque ele era enérgico, né? Porque eu já habitava esse território emocional do medo. Ele olhava para mim, eu bebezinha, com muito medo assim, se ia repetir ou não, nossa, se vai adoecer ou não. Ou seja, eu cheguei nesse território. E depois a gente vai desbravando outros territórios também, né? A gente vai saindo desse território dos pais. Só que é difícil a gente identificar. Isso tem uma longa caminhada, né?
Então, eu me lembro assim, que eu fiquei muito vinculada a esse olhar, a esse sentimento, né, que ele irradiava, que tadinho, ele nem sabia que ele irradiava. Levou um susto quando eu liguei para ele e perguntei, né? E olha Então, que ele teve o cuidado de não expressar isso para você, esse medo todo. Ele teve esse cuidado. E nós, muitas vezes, temos esse cuidado com os nossos filhos, né? De quando a gente tem alguma emoção que é desagradável, que é mais difícil para lidarmos, muitas vezes nós temos esse cuidado. Mas ainda assim, o filho percebe. Ainda assim, o filho sente. E tem efeitos. Então, a gente precisa olhar para isso. Porque se a gente não olhar, vai continuar tendo efeito. Vai continuar tendo efeito. Só quando nós temos a coragem de olhar para esse território Natália, emocional, né? é verdade. Um dia eu perguntei, né, para uma paciente minha, eu falei assim, conversando exatamente sobre esse tema, eu perguntei para ela, né, eu falei assim, que território emocional você acha que você está habitando agora? Porque ela estava reclamando muito do filho. Que território emocional você acha que você habita agora? Que você acha que o seu filho está percebendo? Ela estava reclamando assim, né, que não estava comendo direito, que ele estava dando muita birra. Aí ela parou, olhou e falou assim, nossa, meu território emocional está péssimo. Eu estou me sentindo longe do meu marido. Eu não estou trabalhando no que eu gosto. Eu estou insatisfeita porque eu estou longe dos meus pais. Nossa, Letícia, realmente, até eu vou querer dar birra. Né? Que ela parou, pensou, né? Olha que interessante, olha que fala interessante. Que a E gente os pode filhos, canalizar, né? e os filhos muitas vezes expressam o que há nos pais. Às vezes. E aí os pais ficam assim, e aí procuram, né? Eles procuram. Nossa, mas meu filho está tendo esse comportamento, tem que resolver esse comportamento do filho. Só que às vezes não tem esse olhar para perceber que nós influenciamos o nosso filho, sim, e isso não é ruim. Na verdade, quando eu tive esse insight, olha só que bacana. As pessoas ficam assim, não, mas não é possível, o filho é esponjinha, pega, mas não é possível, então eu tenho que ser perfeito? Não, você não tem que ser perfeito. Mas na realidade, saber que nós influenciamos o filho, nosso território emocional influencia o filho, é uma excelente notícia. Porque aí você tem controle. Isso você pode mudar. Isso você pode se cuidar em você mesmo. Sabe, tem coisas que pertencem ao filho que você pode orientar, mas só. Né? Você pode orientar, você pode guiar, conduzir, mas ele que vai trilhar o caminho dele. Agora, o que é seu e está influenciando o seu filho, isso você tem total controle, né? Isso você pode cuidar. Tem uma pergunta, você quer deixar para depois ou você quer responder agora? Tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Eu acho que é melhor a gente responder. Vamos ver. Lê pra gente. Como o pai consegue ter esse olhar para perceber esse território emocional sem ajuda profissional? É possível? Sim. Sim, é possível. Exige uma disposição de olhar, né? Exige essa coragem de olhar. Sem julgamento de si mesmo. Eu vou explicar isso bem. Muitas vezes a gente não tem muita coragem de se olhar porque a gente tem muito receio do que vai encontrar. E porque se a gente encontrar alguma coisa que a gente não gosta, a gente vai julgar e pode entrar em uma postura ainda mais, não um pouco saudável, né? Uma postura ainda mais difícil. Para que a gente consiga se olhar, a gente precisa primeiro ter essa disposição, essa coragem de olhar, e segundo, ter uma postura de acolhimento conosco. Para que a gente consiga acolher o que a gente enxergar. E quando a gente consegue isso, a reação é mais ou menos como dessa mãe. Eu falo assim, nossa, é mesmo, até eu faria birra. E aí, às vezes, fica até engraçado. Às vezes fica até assim, nossa, sabe? A Patrícia está aqui perguntando que eu acho que sim, dá para responder, né, junto com essa pergunta muito legal que essa pessoa fez, né? Que assim, uma vez que olhamos para isso, então tá, eu olhei que meu território aqui, se a gente utilizar esse exemplo, né, Natália, meu território emocional, né, que não é o que eu estou oferecendo para o meu filho, mas é o que ele habita, ele habita, né?
Nós habitamos o dos nossos pais também. A psicanálise fala muito disso. Então tá, eu descobri lá que realmente minha vida tá uma droga. Eu tô longe do meu parceiro, tô desconectada, eu não tô no trabalho que eu gosto, eu não tô encontrando com as pessoas que eu gosto. E aí tá aí a pergunta da Patrícia. E aí, o que eu faço? Patrícia, é nessa hora que ao invés de eu olhar para o meu filho com tanta irritação, porque ele não está comendo, né, o que eu gostaria que ele comesse, porque ele não está se comportando como eu gostaria, é que eu vou julgar menos esse filho e vou olhar para mim e vou falar assim, tá tudo bem, né, tá tudo bem, pode ficar bem, ok, ele tá desse jeito e eu tô desse jeito também. Porque se eu direciono somente a minha insatisfação, né, a insatisfação pelo comportamento do meu filho, e esqueço de olhar para o meu território, eu vou depositar toda a minha ansiedade nele. Ele vai virar o bode expiatório da minha ansiedade. Né? Ele vai virar o fluxo contínuo da minha ansiedade. Eu só vou pensar naquilo e me irritar com aquilo o tempo todo. Só no meu filho. Desculpa a palavra, mas se minha vida tiver uma bosta, né? Eu posso realmente assim direcionar tudo para ele, eu vou direcionar toda a minha raiva para ele, é o que a gente chama de bode expiatório. É onde eu vou depositar, então, todas as minhas angústias e toda a minha ansiedade, ao invés de olhar para esse território. Então, eu preciso ser uma especialista, eu preciso estar em um trabalho terapêutico? Não. E eu falo muito isso nas palestras, porque senão fica parecendo que tudo é na terapia que a gente resolve. A terapia ajuda muito. Mas assim, nós temos um potencial muito grande dentro de nós para a gente se observar. Basta ter coragem. Né? Então, se eu tenho coragem de admitir que eu não estou cuidando de mim, que eu não estou cuidando da minha relação, né, com meu parceiro ou parceira, que eu estou emburrada, não quero fazer nada, estou de pirraça. Então tá bom, mas então assuma. Assuma, e assumindo isso, assuma que isso vai ter consequências, porque a gente pode ferraçar, mas isso vai ter consequências, ok? Consequências, inclusive, da pessoa ir embora, né? Que a pirraça, ela tem limite também. Ah, eu não vou procurar ele, não tem limite, né? A pessoa cansa. Na hora que eu assumo, então, que eu não estou tendo coragem de trocar o emprego, que eu assumo, então, que eu não estou tendo coragem de ligar para os meus outros filhos que já cresceram, gente, vem me visitar, que eu estou com saudade e tal, né? Eu vou, então, se eu não assumo isso, eu vou depositar tudo naquele filho. Então, quando eu olhar para aquele filho, eu vou ver o filho, gente. É a última pessoa que eu tô vendo. Eu vou ver o comportamento. Para eu ficar irritada. E aí ele vai ficar triste também. Porque ao invés de eu falar, vai tomar banho agora, eu já desconectei. Eu vou gritar e vou berrar para ele tomar banho agora, porque eu quero, ele não tá teimando. Mas claro, quando eu olho para ele, eu não estou olhando só para ele, eu estou olhando para tudo que está dando errado na minha vida, e eu não estou chorando, e eu não estou acolhendo, e eu não estou elaborando, eu não estou atrapalhando. Não estou dando um lugar para isso. Exatamente. Com certeza. E Faz olha sentido. Como disso. Se você não olha para o que é seu, isso tem consequências para a sua vida, tem consequências para a vida do seu filho. E aí, o que acontece não muito frequentemente, né? Os pais ficam extremamente preocupados com o comportamento do filho, com o que esteja acontecendo com o filho. Lembrando que o comportamento é só sinalizador. Só sinalizador. Só sinalizador. Né? Mas aí fica, e aí sai procurando 1001 profissionais, procurando 1001 tratamentos, e aí fica a infância, a adolescência, até que finalmente esse filho vai seguir a própria vida. E aí esse pai, essa mãe que não olhou para si, e aí o filho foi seguir a própria vida, continua com as suas questões não resolvidas. Continua. A gente vai precisar olhar para isso mais cedo ou mais tarde. Mas quanto mais cedo a gente olhar, mais benefícios temos para nós e para os nossos filhos. E tira um peso das costas dos filhos. Natália, e eu acho que uma pergunta importante, né? Por que esse ou aquele filho, às vezes, né, me incomoda tanto em certos momentos? Será que é só porque ele é diferente do que eu esperava? Mas por que me incomoda tanto? E aí eu acho que, assim, o que é gostoso, né, das lives é porque, assim, vai surgindo, vai chegando pra gente a informação do coração mesmo, né? A gente vai sentindo e vai traduzindo.
E o que está chegando aqui para mim, aqui agora, que eu consigo traduzir, é isso, assim, olha para o seu território emocional, mãe, olha para o seu território emocional, pai, né? Do que você está se nutrindo no seu território emocional? O que você está adiando no seu território emocional, que está sendo mais fácil o inconsciente deslocar essa insatisfação, porque ele pega e desloca e põe no comportamento do filho. Então, quando eu olho para o meu filho, eu acho que agora todo mundo pode pensar, quando eu olho para o meu filho, eu estou olhando para onde? Olha, vamos fazer esse exercício aqui agora, todo mundo está conectado, vamos olhar para o nosso território emocional. Como é que eu estou em relação às minhas expectativas amorosas? Porque às vezes eu não tenho uma pessoa. Não, Letícia, está tudo ok, eu estou bem assim. Legal, tudo bem. Como é que eu estou em relação à minha expectativa do meu autocuidado? Né? Que isso também está no nosso território emocional. Como é que eu estou em relação às expectativas do meu trabalho, da minha relação com o dinheiro? Como é que eu estou em relação, né, a esse meu momento de vida? Ah, Letícia, nesse meu momento, eu tenho medo do futuro. Ok, olha para isso, né? Porque é mais fácil eu olhar para algo que está me irritando demais no filho, não que eu não tenha que ajudar esse filho, né? Sim. Mas é mais fácil eu potencializar o incômodo que eu estou tendo com meu filho do que eu olhar para o território emocional que eu estou envolvida e que o meu filho está envolvido também. Mas eu sei que tem gente aqui que ainda não é mamãe, não é papai, né? Mas que é filho de alguém. E aí eu te pergunto, de que forma você está envolvido no território emocional dos seus pais? De que forma? O que você está absorvendo aí, né, do território emocional dos seus pais, que você não está percebendo, e você como adulto já pode olhar para isso e já pode começar, né, a pedir ajuda para a sua parte sábia para sair. Por que eu falo da parte sábia? Porque na hora, Natália, que a gente se autoriza e fala, eu quero, eu desejo, né, fazer um território emocional diferente, eu desejo, o Roberto Lúcio, querido, né, eu desejo fazer um território emocional diferente, a vontade, ela é uma grande potência da alma. Né? Ela disponibiliza para nós, ao nosso redor, todas as ferramentas que a gente precisa. Seja numa conversa com amigos, seja num sonho que a gente consegue compreender o sonho, né? Seja numa leitura. Então, a gente está falando desse território emocional. E eu tô doida para passar para outra parte, que eu tô cheia de exemplo para dar. Me fala, você tá também? Sim, sim, sim. É, o que eu gostaria de falar é assim, quando nós percebemos que o nosso filho, que o comportamento do nosso filho pode estar relacionado com algo do nosso território emocional que a gente ainda não está cuidando bem, nesse momento, sem ficar se julgando, acolhe, olha para isso com carinho, dá um lugar para isso, que isso faz parte. E é impressionante como que, quando a gente consegue fazer esse movimento no coração, de dar um lugar, de cuidar, de olhar, como que isso traz uma leveza e uma tranquilidade para o filho. Então alguém perguntou aqui, mas e aí, o que eu faço? Olha, dá um lugar, isso dá uma leveza. E quando você fala do território emocional dos nossos pais, e às vezes a gente percebe que tem algo que é deles, e às vezes a gente queria tanto, mas tanto, que nossos pais não estivessem passando por isso. Perfeito. Tanto, mas tanto. Mas nesse momento, enquanto filhos, a gente também precisa ter a coragem de olhar para isso e dizer assim, tá tudo bem, isso é deles. Eles são adultos e dão conta de lidar com isso. E eu, gente, eu tô falando isso, mas eu acho, assim, tem muitos momentos que eu acho extremamente difícil. Eu Mas também, é um tá, exercício. Natália? É um exercício. Perfeito. Mas é um exercício. É um exercício. Que quando vem alguma coisa, e às vezes me toca assim profundamente, e aí eu busco esse meu lugar de centramento para que eu consiga deixar
para eles o que é deles e seguir com o que é meu. Gente, porque do meu tem um tanto de coisa que eu preciso olhar. Se eu ficar olhando focada e querendo resolver algo que é dos meus pais, eu não vou ter a força e o centramento necessário para olhar para as minhas questões. E as minhas vão, com certeza, influenciar os meus filhos também. E ainda queria dizer algo mais em relação a isso, que é quando a gente percebe que os nossos filhos têm não apenas a influência do nosso território emocional, mas também do território emocional do nosso marido, ou da esposa, de outras pessoas, né? Eles estão sofrendo influência do território emocional do nosso sistema familiar. Né? Eles sofrem. Como que nós, enquanto pais e mães, podemos ter uma postura mais saudável em relação a isso? E aí eu vou até citar algo que, quando a gente conversou para a primeira live que a gente fez junto, você falou uma frase que me tocou bastante, que é assim, que tem algumas coisas que a gente simplesmente tem que dar um lugar mesmo, que a gente, sabe, você não pode mudar seu marido, você não pode mudar seu pai, sua mãe. Tem algumas coisas que a gente simplesmente dá lugar no nosso coração. E quando eu ouvi você falando isso, coisa tão simples, né? Isso também me ajudou a colocar uma coisa aqui no lugar adequado, e eu percebi efeito na minha filha. Que legal, tô arrepiada. Poxa, que gostoso. Sim. Legal. Porque tem coisas que a gente fica querendo corrigir, ou querendo controlar, e não, sabe, tem coisa que é nossa, e essas a gente precisa olhar. E tem coisa que não é. Tem coisa que é dos outros, e faz parte do sistema. Faz parte. Nossa, bonito isso. Natália, faz de conta que eu tô lá e que eu vou fazer uma pergunta, que eu acho que assim, é uma pergunta de muitas pessoas, que é o seguinte, pra gente refletir. Ah, mas vocês da área, né, assim, da saúde falam muito de acolher. Eu escutei isso uma vez. Acolher, isso pode, assim, deixar a pessoa estagnada? Então, assim, a pessoa vai ficar acomodada? Qual a diferença, assim, do acolher e do acomodar? Ótima pergunta. Porque é diferente, mas existe um limite tênue também, né? Sim, ótima pergunta. Na realidade, o acolhimento é fundamental para a transformação. Porque quando a gente não acolhe, a gente tem uma postura meio de briga. Uma postura meio, assim, de combater algo. E quando a gente combate, isso tende a aumentar. Então, o acolher, ele é o primeiro passo para que a gente realmente transforme. Mas ele, por si só, muitas vezes não é suficiente. Por quê? Porque se a gente acolher, a gente precisa ir para o próximo passo, que é da autorresponsabilidade. Que é, a gente acolhe, mas então a gente se enche de força para conseguir dar os passos necessários para a transformação. Então não é simplesmente acolher. No entanto, esse é um passo fundamental. E existe uma diferença que às vezes eu percebo, depois me fala como é que é a sua percepção, tá? Que uma coisa é acolher, outra coisa é se justificar. Quando eu penso nessa pergunta, às vezes eu sinto que muitas vezes é uma postura de justificar um comportamento que não está adequado. Que é, por exemplo, não, eu já sou... Porque a gente fala isso o tempo inteiro, que nós não precisamos ser mães perfeitas nem pais perfeitos. E isso está corretíssimo. E que nós todos damos o nosso melhor a cada dia, de acordo com o contexto que a gente está. No entanto, isso não quer dizer que a gente não pode melhorar. Isso não quer dizer que a gente não pode progredir. Isso não quer dizer que a gente não deve ficar atento ao fato de que, ok, naquele momento, com tudo que eu estava sentindo, com tudo que eu estava pensando, com tudo que fazia parte do meu território emocional daquele momento, foi a minha melhor expressão. Mas se eu sei que eu sou capaz de expressar algo ainda melhor, quando eu estou mais centrado, quando eu estou cuidando melhor de mim,
eu não vou me justificar, não. Eu vou acolher que aquilo foi o melhor possível daquele momento, mas então eu vou me cuidar mais, eu vou me olhar mais e, a partir disso, me comprometer a reparar o que precisar reparar, reconciliar o que precisar reconciliar, reconectar com meu filho se for necessário, tomar as atitudes mais assertivas a partir dessa percepção. Então, não é simplesmente se justificar, não é se justificar. É acolher aquilo como o que foi possível naquele momento e então fazer o que é necessário para expressar o seu melhor a partir dessa percepção. Tem uma pergunta que eu acho que fala sobre isso, né? Como se acolhe um sentimento, um comportamento ou situação desafiadora. Posso dar um exemplo que eu passei outro dia? Pode, sim. Minha família levou um susto, né, lá em Belo Horizonte, e eu moro em Goiânia. E eu sou uma pessoa extrema, eu sou forte, mas eu sou extremamente sensível. Mas eu fui vestindo muito ao longo dos últimos 5 anos a máscara de forte. Então, assim, muitas vezes eu acredito, assim, que eu sou a pura cavaleira, né, como se diz, de roupa de cavaleira mesmo, que assim, não, a gente não chora mais não, a gente enfrenta, vai lá em frente. Mas a minha essência é muito sensível, né? E uma situação difícil, eu queria muito estar lá, muito desafiador, e não tinha como, né? Assim, a gente está evitando sair das cidades por causa do Covid. E eu fui ficando angustiada, e eu lembro que para lidar com a minha filha, eu comecei a ficar assim, sem paciência, eu tô assim, mas ela tá dando muito trabalho. Ah lá, já comecei a culpar ela. Ela tá dando muito trabalho, Ela que tá dando trabalho. É, ela que tá dando, não sou eu que tô dando trabalho, não, né? A falta de olhar para os meus sentimentos. E eu parei e falei assim, gente, eu tô muito desconectada. Eu começo a desconectar, começo a ficar voada. E aí eu parei e falei assim, gente, tô precisando desaguar. A Alcione tá aqui, não sei se ela tá aqui ainda, mas ela falou muito disso lá no grupo de quarta-feira. Gente, a gente precisa desaguar de vez em quando, deixar a água sair. E eu lembro de ter chorado 3 horas direto, que era o recurso que eu tinha. Né? Chorei. Primeiro eu chorei de raiva porque eu tava chorando, que eu não tava assim naquela cavaleira que eu achei que eu fosse, do cavalo, né? Com a lança, que a gente enfrenta tudo assim. Não, para enfrentar a gente não chora, não. Isso é acolher. Mas eu podia ter ficado 3 dias no choro, né? Sem fazer nada. Podia, mas eu falei, gente, mas peraí, tá doendo, deixa eu chorar. E desaguei. Quando foi no outro dia, eu lembro de ter olhado para minha filha com uma alegria. Tipo assim, mamãe tá aqui presente, o que nós vamos fazer agora? A gente vai tomar banho, a gente vai comer, o que nós vamos fazer? Eu estava ali presente. Porque simplesmente eu falei, tristeza, você existe mesmo, né? O que eu posso fazer? Eu não posso estar lá, não posso viajar para Belo Horizonte, né? Eu não posso correr esse risco, não posso colocar as pessoas em risco. Então, ok, eu vou fazer as coisas triste mesmo. Quando foi no segundo dia, eu estava ótima. Isso é um bom exemplo? É ótimo. Você dá um lugar. Você permitiu. E você dá um lugar? É. A Alcione que está aqui falou muito disso na terça-feira, do desaguar. Gente, deságua, deixa a água sair. Mas qual que é a diferença? Eu não posso fazer isso, eu não posso ir lá. Agora minha vida acabou. É diferente? É diferente, né? Deságua limpa. Exato. E aí é bom a gente falar da diferença dos tipos de choros, né? Que a gente pode chorar mobilizado por uma tristeza que eu estou sentindo. E aí eu permito que essa tristeza venha, que eu sinta essa tristeza, que ela, vou dizer assim, que ela faça, a tristeza, ela também é um sinalizador, né? Quando todas as emoções são. E elas têm uma função. Então, que ela faça a função que ela tenha, e aí eu permito que da mesma forma que ela vem, que ela vá, que é muito diferente da lamentação, que é o que você mostrou aqui agora, né? Da gente ficar revoltado com a vida por causa de algo que está acontecendo. A lamentação é uma rebeldia, é uma revolta já com a realidade. E a tristeza, ela tem uma função extremamente útil.
de nos reconectar com aquilo que é essencial. Eu me lembro de uma vez que eu estava triste, eu não lembro exatamente por quê, mas eu tinha ficado triste. E aí, eu lembro que nesse momento eu fiquei triste, e como eu não estava querendo fazer muita coisa, eu fui ficar perto dos meus filhos. Fiquei lá, ajudei a dormir, e eles já tinham dormido e eu continuei aí um pouco com eles. E aí eu senti algo que foi muito interessante. Eu ainda estava triste, mas eu comecei a ficar feliz também, ao Isso. mesmo tempo. É Ao os mesmo dois ao tempo. mesmo tempo. Aí eu estava triste, por causa da situação que eu nem lembro, Isso. mas eu estava extremamente feliz porque eu estava conectada aos meus filhos, que são essenciais para mim. Aí, no final, eu só agradeci, aí veio a gratidão. Então você Gente, é vê que a muito doido. tristeza É muito doido. tem uma função extremamente útil. Ela me ajudou a me reconectar com o que é essencial para mim, no caso dos meus filhos, Uhum. e no final estava a tristeza, a alegria e veio a gratidão. E aí ela fez a sua função e dali a pouco a tristeza foi embora. Perfeito, perfeito. Porque a gente não deixa, né, assim, a gente não se permite falar assim, eu tô triste, ai, gente, vou chorar um pouco, cara, então, eu tô triste, eu quero ficar calado. A gente se incomoda, né? Eu tô triste, não, eu tenho que ficar alegre, eu tenho tudo. Não, mas assim, a tristeza ela não é o contrário da alegria. Você deu o exemplo aí agora, eu dei o exemplo aqui agora. De repente eu estava triste, eu continuei triste, mas de repente eu fiquei alegrinha também. Sim, Né? A sim. gente imagina assim que a tristeza é o contrário, né, É, da alegria. é. Mas não, e cada emoção tem uma função. Uma função e que Uhum, nós precisamos perceber a emoção que vem, uhum, perceber o recado dessa emoção, o que ela está nos ensinando naquele momento, permitir que ela uhum, faça a sua ação de uhum, nos ensinar algo e também permitir que ela uhum, parta. uhum. É verdade. Uhum. Que tenha um lugar para todas, né? Para todas Sim, as emoções. sim. Uhum, E uhum, muitas vezes nós alimentamos algumas emoções, é natural, né? Todos nós fazemos, nós precisamos ficar atentos a isso. Por quê? Porque uhum, aquilo que a gente alimenta, obviamente cresce e obviamente tem mais efeitos na nossa vida uhum, e na vida de todos à nossa volta, inclusive, é claro, os nossos filhos. uhum, Então, prestar atenção no que nós estamos alimentando, em emoções, pensamentos, as crenças, né? O que a gente acredita que tem que ser daquele jeito, porque isso também influencia. Isso também uhum. vai afetar a forma como nós olhamos para os nossos filhos. Na verdade, né, Natália, eu acho que então, quando a gente olha, né, a gente fala assim, para onde eu olho, assim, o que que eu vejo mesmo quando eu olho para os meus filhos, eu acho que na verdade você está falando de reconciliação, né? Nós estamos falando de reconciliação, assim, reconciliar com os nossos sentimentos, e eu acredito que reconciliar com a nossa história. Quantas vezes, né, a gente não olha assim para um filho, né, eu escuto o paciente falando assim, mas ela está muito difícil, ela não está estudando, e está fazendo tudo errado, e está naquela procrastinação. Aí passa um pouquinho, a pessoa fala assim, nossa, que medo dela passar pelo que eu passei, tive tanta dificuldade na escola, nossa, eu tenho ódio de ter passado essa dificuldade na escola, ou seja, mas o ódio está sendo direcionado para onde? Para É, aquele sintomazinho que o filho está apresentando e que nem sempre vai ser o mesmo sintoma, né? Da mãe lá sim, atrás. Quantas vezes a gente também, ao olhar para o filho, a gente não olha, né, para um pedacinho da gente que a gente não acolheu ainda. Letícia, mas de novo essa história de acolher é que integrar aquilo que a gente tentou fragmentar, né? Que o que a gente fragmentou vai voltar, o recalcado sempre volta, né? sim. E aproveitando aí Recalque. para responder a pergunta da Cíntia, Sim. se acolher é a mesma coisa que aceitação. A aceitação, ela é muito mais racional, né? A gente pode aceitar racionalmente e não aceitar no coração. O acolher é um movimento de alma. É assim que eu vejo. Uhum. Que o acolher, ele é mais profundo. Ele é realmente dar um lugar aqui dentro para o que é. Para o que Uhum. é, para a realidade como é.
E quando a gente fala assim, eu aceito, geralmente, você já viu tanto de vezes que a gente fala, eu aceito, mas muitas vezes vai ver o mais depois, né? Mas você tem que fazer isso. Então, o acolher, ele é mais profundo. É assim que eu vejo. O acolher é uma caminhada, né? Natália, agora eu vou te perguntar, porque eu estou curiosa. No seu trabalho, você, né, na homeopatia, na pediatria, o que você via, assim, de projeção, né, dos pais em relação aos filhos e que reclama também de comportamento, que nem sempre um comportamento, né, do filho, assim. O que você notou, assim, desse olhar dos pais, né? Eu olho para o meu filho, mas eu estou olhando para onde, assim? O que mais que você observou? Tem alguma coisa em relação à carência, por exemplo, aquilo, né, que eu não estou vivenciando e que de repente, né, eu acabo elegendo o filho como aquele que vai suprir alguma coisa? Nossa, eu vi muitas coisas. Vamos lá. Primeiro, muitas vezes, os pais, às vezes, me procuraram por causa de algum comportamento. Ah, não, tá dormindo bem, não tá fazendo muita birra, não tá comendo bem, não tá aprendendo, etc. E a gente, né, eu enquanto pediatra, homeopata, eu posso e atuar na questão do filho, né? Ali eu dou, mas é interessante. Eu posso atuar na questão do filho, mas precisa haver também uma mobilização da família. Então, olha que interessante. Não é raro, não foi raro eu tratar mais de um membro da mesma família. E às vezes eu tratava o filho e depois eu ia tratar a mãe ou o pai. Não era raro ser o mesmo medicamento, para você ver que a questão é muito simbiótica mesmo, né? Então, não era raro o filho receber o mesmo medicamento homeopático do que a mãe ou o pai. E algo que eu gostaria de falar em relação a isso que é muito importante. Às vezes a gente procura um tratamento como se ele fosse resolver o problema. O tratamento, ele vai te dar a gente fala em homeopatia, uma função enzimática, ele vai acelerar aquele processo, para que você faça mudança. Então, às vezes, não era raro também, melhora, e aí começava um trabalho de conscientização dos pais em relação ao que estava acontecendo. E aí eu percebia mais ou menos dois grupos. Aqueles que se engajavam em fazer as mudanças, enquanto pais, e aqueles que continuavam trilhando os mesmos caminhos que levaram ao adoecimento. Ok. E que situações que eu vi mais comumente? Questões em relação ao casal. Então, desentendimentos, porque a mãe, por exemplo, tem uma expectativa que o pai trate o filho daquela forma. Como o pai não trata o filho daquela forma, ela acha que só ela pode cuidar do filho. E, então, existia uma exigência grande, existia o conflito que é expresso e que a criança percebe, e aquele comportamento do filho, por mais que melhore, ele volta a reincidir. Por quê? Porque o problema não está resolvido na mãe ou no pai. Isso era uma das questões. Natália, me veio um insight aqui que eu vou precisar te perguntar. Olha só, nós sabemos, né, que quando o bebê nasce, ele solicita e demanda muito mais da mãe. E nós, como mulheres, no início, a gente fica muito magoada, porque afinal a gente é tudo, né? Você é o leite, você é o banho, você é o ninar. Esse pai, ele vai chegando aos poucos, né? À medida que a gente, lógico, vai dando espaço. O problema é que, no meio dessa caminhada, a gente se magoa. Não tô falando que é todo mundo não, tá, gente? Eu tô falando, assim, da maioria, né? A gente fica um pouco magoada. E acaba que, assim, pelo fato do filho solicitar muito a mãe, muito mais a mãe, até os 3 aninhos, do que o pai, né? Eu observo esse movimento, que eu não sei se você observa, que assim, a mulher acaba ficando, de uma certa forma, magoada, mas nem ela sabe que ela está magoada. E aí, o que acontece, né? Até assim, como se diz, não chega para lá no marido como homem, né? Não como pai, mas como homem,
não, né? Eu tenho muitas coisas aqui para fazer com meu filho, tudo ele quer, tudo ele precisa de mim, né? Tudo ele está precisando, é mamãe, mamãe, mamãe. Então, assim, eu não sei se você observa isso, essa dinâmica, né? Essa primeira mágoazinha que existe da maioria de nós, mulheres, quando de repente a gente está descobrindo a maternidade, né? O bebê acabou de chegar e automaticamente existe aquela solidão materna, que é natural a mulher passar por ela. E eu vejo que muitas não saem dessa mágoa da solidão materna. E aí eu vejo dois pontos interessantes. O filho que então vai totalmente para o pai para não dar mais trabalho para a mamãe, que a mamãe está muito cansada. Ou o filho que se agarra totalmente na mamãe para, entre aspas, ser conivente à vingancinha de Suprir a mamãe. carência da mamãe. Da mamãe. Já que papai não está muito assim, do jeito que mamãe gostaria, né? Você vê isso? Isso Sim, é recorrente? sim. Então, o que eu vejo? Muitas vezes existem conflitos no casal após o nascimento dos filhos, especialmente nos primeiros anos. E aí acontece, algumas mães têm essa crença de que o jeito de cuidar delas é melhor. E então a demanda do filho, em geral, é maior. Geral não, é maior para as mães nos primeiros anos. É normal que seja assim. E ao mesmo tempo que ela fica muito cansada, também existe uma certa satisfação porque o filho idealiza a mãe, né? E aí eu conversava com uma amiga recentemente, ela falou assim, Natália, mas de repente, ela já é mãe agora já são adultos. De repente, e como é que a gente lida com a hora que você para de ser a mãe ideal para ser a mãe esquisita? A mãe que tem... Boa. Então, sim, começa essa magoazinha lá, pequenininho ainda, né? Quando começa a ir pro pai, e é natural, e graças a Deus que vai pro pai, né? Imagina se continuasse tendo a demanda, a maior parte da demanda só na mãe. E aí, eu vou dizer de mim, como é que foi, né? Como é que tem sido para mim? Eu senti uma demanda grande, né? No início. Meu marido ficava até incomodado em determinado momento, porque parecia que só eu conseguia resolver algumas questões. E olha que interessante. Eu percebi esse movimento, e às vezes, o meu filhinho, tem dias que ele tá assim, só papai também, sabe? Mas, talvez porque e ele também, doutor Roberto, obrigada pela presença, uma grande alegria. Obrigada. Falando que está precisando sair. Querido. Agradeço pela presença, doutor Roberto. Eu também. E assim, da minha vivência, os meus filhos fizeram dois movimentos. Um em relação ao pai e outro em relação à avó. Porque lá pequenininho, às vezes tinha dificuldade de ficar com a avó também. Mas olha, eu não sei se é porque eu já estava tão cansada que eu achei isso bom, mas eu, até esse momento, ainda não senti essa coisa do... Se bem que não, senti sim. Eu lembro a primeira vez que eles ficaram o fim de semana inteiro na casa da avó. Aí realmente, nesse momento, eu falei assim, eu me senti meio coração vazio. Mas na minha experiência, pelo menos por enquanto, eu acho que eu estou conseguindo dar um lugar para isso, porque a gente precisa dar um lugar para isso. A gente precisa, e sabe que eu acho que qual que é a diferença que faz? É quando a gente consegue ter o olhar para o que o filho precisa, e não para o que você quer. Porque às vezes o que eu quero é ficar agarradinho nos meus filhos de noite. Mas às vezes eles não vão dormir bem se eu ficar agarradinho com eles. Às vezes o que eu quero é que, sei lá, que eles não fiquem com a avó deles, que fiquem comigo. Mas eu preciso de rede de apoio. Poxa, eu não dou conta disso tudo sozinha, não. Quando eu tomo consciência disso... O problema é isso. É mais fácil. O problema é que, assim, né, a nossa consciência, né, que de fora fala, não, mas eu preciso de rede de apoio. Mas lá dentro, a caixinha escondida tá assim.
Mas essa sensação de que eu sou importante eu nunca tive na minha vida, eu quero continuar tendo. Eu As ainda não nossas cheguei na crianças fase queridas, dos né? meus dois meninos ainda são pequenos, eu não cheguei na fase do que eu vou ser a mãe esquisita. Mas, Uhum. porque isso vai acontecer. Sim. Mas eu percebo que quando a gente consegue manter o nosso olhar no que o nosso filho precisa, isso nos dá força para abrir mão da nossa vontade, da nossa expectativa. Uhum. Uhum. Porque eu acho que às vezes a gente confunde, a gente acaba não tendo uma atuação assertiva, porque nós estamos mobilizados pela nossa expectativa ou pela nossa vontade de suprir nossas carências, de não lidar com os nossos medos. Ou seja, né, Natália, é interessante, né, que a gente não imaginava que, assim, que tivesse assim, um campo hoje para falar, a gente falar tanto desse território emocional. Eu acho até que tem mais uma pergunta sobre isso. Eu estou até inspirada depois para falar mais um pouquinho. Você lê pra gente? Vamos ler aqui. Ainda sobre o território emocional. Se não conseguimos perceber nosso território emocional enquanto nossos filhos são pequenos, depois de adultos podemos resgatar essa relação? Boa pergunta. Uhum. Você quer falar? Deixa eu ver se eu entendi. Então, deixa eu ver se eu estou entendendo. Vamos supor, ela como mãe, se ela não percebe o campo dela agora, o território emocional dela. Eu entendi como não conseguimos no passado perceber isso, enquanto nossos filhos eram pequenos. Se Ok. agora que os filhos são adultos, nós podemos resgatar essa relação? Yes, yes, sim. Tem vários exemplos, assim, né, bem-sucedidos, né? Eu lembro de uma mãe que tinha tido apenas uma filha, né? E ela tinha um território emocional de muita carência, mas era aquela coisa assim, não, né? Ela vestia aquela máscara da mãe, assim, que queria suprir a filha em tudo. Não, mas eu faço o café para ela, eu faço a janta, eu faço isso, eu cuido, eu levo no piano, eu levo nisso, naquilo e tal. Então, se ela não percebia o território emocional de tamanha carência, né? Porque ela não tinha sido criada pelos pais, ela foi criada pela avó e tal, e aquela confusão, assim, né? Familiar, muito histórico de abandono. Então, quando chegou a única filha, né, que essa pessoa tinha, essa filha ficou, né? E onde que essa filha ia? Essa filha queria levar a mãe e tal. E a filha estava com muita dificuldade, né, de poder deslanchar. Era uma filha muito competente, passou numa excelente faculdade, já estava com boas propostas de emprego, de ir para fora. E aí, quando ela percebeu isso, né, que ela começou a observar, né, que o território emocional que ela habitou por tantos anos, essa mãe, né, que a gente está falando, a gente na condição de mãe, né, essa mãe chegou para a filha e falou assim: nossa, minha filha, eu descobri que nesses anos todos, né, querendo ou não, de uma certa forma, eu usei de você, dos seus cuidados, da minha maternidade, para não olhar para aquilo, né, que me faltava, para aquilo que poderia me dar alegria, me dar satisfação. Minha filha, sua mãe é um poço de carência. Ela era muito engraçada. Eu sou um poço de carência, eu quero a atenção de todo mundo. E aí eu quis ter, sim, aquela mãe maravilhosa, especial, que você ficasse assim, encantada. Eu te encantei, eu te seduzi. Né? Eu lembro dela usar esse termo, eu te seduzi. E tem mãe sedutora, sim, tá? Depois a gente tem que fazer uma live sobre os tipos de mãe, porque, assim, lógico, a gente fala muito do honrar pai e mãe, mas é importante a gente saber o tipo de mãe que a gente tem, até pra gente saber o limite emocional. Deixa isso para outro dia. Hoje não vai dar tempo. Vamos reconhecer os tipos de mãe para a gente saber relacionar. Olha que E a legal gente ser mãe, reconheceu o Natália. nosso tipo de mãe, né, como nós somos. Olha que interessante. Isso. Não, até arrepiei. Ah, deixa eu livro sobre isso, tem, a gente fala na próxima. Porque na hora que eu reconheço o tipo de mãe que a minha mãe foi, numa boa, gente, não vou fazer julgamento, eu tô descrevendo, só descrevendo. Eu começo a olhar pro tipo de mãe que eu sou também. Essa estava falando que ela era a mãe encantadora. Ela falou: Letícia, eu encantava minha filha, a gente fazia tudo. Mas, Letícia, depois eu olhando para mim, aquilo tudo era um disfarce para pedir, pelo amor de Deus, não me deixa, não. Mas para todo mundo eu era a mãe mais legal da face da terra. Não, gente, ela era a mãe mais sedutora da face da terra, mais encantadora, né? Mas no fundo, o que tinha? Ele não me deixa, pelo amor de Deus. Então, assim, né, quando eu olho para o meu filho, eu estou vendo o quê? No caso dessa mãe, eu estou vendo a minha carência. Não me deixe, por favor.
né? Eu acho que assim, é um tema que não esgota, né? Não esgota, a gente vai aprofundando, aprofundando. Então, assim, E respondendo olha, a pergunta... mesmo na idade adulta, quando essa mãe consegue enxergar isso, quando essa Sim. mãe consegue reconhecer e, então, mudar a sua postura, permitir que a filha siga mudando a sua postura, aí tem efeito. Aí tem efeito. Na hora. Você vê, não Né? precisou nem de muito movimento. A Letícia, ela precisava ter comunicado isso para a filha? Não, porque É ela verdade. já estava irradiando aquilo. É. E nós não habitamos território emocional, os territórios emocionais, eles não se misturam, né? Não tem um cordão umbilical energético, ela receberia. Mas legal, porque ela realmente estava fazendo um trabalho com ela mesma, ela era muito engraçada, muito encantadora. Então ela precisava falar. Não é errado, né? Não era errado o tipo de mãe que ela era, tá, gente? Não é isso. Vocês vão ver, tem a mãe simbiótica, tem a mãe autoritária, tem a mãe egoísta, tem vários tipos de mãe. Não é pra gente falar, mas ela não pode ser assim. Não, é o tipo que ela é, ok, né? E onde que tá ela nessa relação com o filho? E aí, eu sei que a filha achou muita graça, né? Porque a filha também era uma filha encantadora. Não era só uma mãe encantadora, era uma filha encantadora também. E aí foi muito legal, porque a partir disso, né, a mãe ia comunicando, a filha, ai, mãe, você tá bem? E minha filha, sua mãe continua carente do mesmo jeito, mas aqui, ó, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo e tal, tal, tal. Olha que delícia. Ela não deixou de ser carente, ela não deixou de ser encantadora, ela só enxergou o que tinha no território emocional dela e as possibilidades. Ou seja, eu preciso Isso. me ver. Isso. E aí, eu quero comentar esse comentário aqui da Patrícia. Olha, então estamos Ah, não vi. fritos. Além do nosso campo, tem ainda os nossos pais. Sim, tem, mas eu vou te dar uma notícia. Quando, e olha, tem estudo sobre isso, tá? Quando nós, enquanto pais, olhamos para nós, fazemos esses ajustes internos, damos um lugar porque tem que dar um lugar, modificamos o que é possível mudar. Sabe qual que é o efeito? O efeito não é só para o seu filho, não. É para, pelo menos, estudos, tá? Pelo menos 3 gerações para frente. Na verdade, mais, né? Porque os estudos vão até aí. Mas, É mas verdade. o efeito... Então, assim, se nós queremos dar uma herança para o nosso filho, que seja uma herança, assim, de um valor extremo, eu sugiro, eu recomendo que cada um de nós tenha esse olhar para o que nos guia quando nós interagimos com o nosso filho, para onde nós estamos olhando. Porque quando a gente olha para isso com carinho, com acolhimento e também com autorresponsabilidade de fazer as mudanças que são possíveis e que são necessárias, a gente libera nosso filho e as próximas gerações. Tem uma pergunta aqui também, Natália. Peraí. Do Gente, Dr. Albert. Ele é um médico super querido lá de Araxá, viu? Falem, por favor, sobre o território emocional e a resiliência. É verdade, Albert, às vezes a gente precisa ter resiliência, né? Assim, diante daquilo que nos faltou, né? Porque às vezes foi um território emocional pobrinho, pobrinho. Né? Será que você está se referindo a isso? Né? Assim, esse sobre esse excesso de território transferência emocional de que foi, assim, mais um território sequinho, né? Sem muita árvore, sem muita fruta. É excesso de transferência de expectativa e também uma forma, o que lhe faltou poderá prejudicar. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Eu não sei se é exatamente Por o favor. que o Dr. Ebert está querendo, mas, sabe, o que a gente vivenciou, a nossa história, pode ter sido uma história difícil. Pode ter sido uma história de alguma falta. Ou que a gente interpretou como uma falta. Ou que nós sentimos como uma falta. E aí, isso pode desencadear em nós algumas coisas. Tanto a gente querer que nosso filho não sofra a mesma falta, e aí acabar indo para o excesso. Isso, acho que ele está falando isso mesmo, exatamente. Tipo assim, faltou no meu território emocional dos pais que eu obtei, é isso, né? Acho que agora a gente entendeu. Isso mesmo.
Esse mesmo, Natália. E aí, na hora que eu vou cuidar do meu filho, eu tô cuidando da minha criança e do meu filho, da criança que eu fui e do meu filho, né? Sim. E aí a gente cai pro excesso. Uhum, Só que o uhum. excesso também não vai ter bom resultado, né? A gente entra para superproteção, por exemplo, né? A gente Exato. coloca uma expectativa nos filhos que eles vão também retribuir, né? Que eles não vão É. partir ou que eles vão sempre retribuir. Só fazendo um parênteses sobre isso, eu fiquei boba de ver o tanto de mães que nas redes sociais se envolvem com a temática filhos ingratos. Eu dei tanto pro meu filho e meu filho não retribuiu. Isso tem muita mãe. Então, por quê? Porque isso diz da carência. Diz da carência, né? Dessa expectativa de que o filho precisa, assim, entre aspas, pagar o que a gente faz por eles. Uhum. Isso diz da nossa carência. Ao invés da gente olhar para a nossa carência, muitas vezes a gente acaba exigindo do filho, né? Uhum. E aí, quando o Dr. Everett fala da resiliência, olha que interessante. Se a gente consegue reconhecer que o que foi que aconteceu na nossa história nos formou, nos transformou no que a gente é, e a gente consegue ser grato a isso, porque é porque existiu isso, que nós somos hoje quem nós somos, porque existiu, inclusive a falta se existiu. Nós nos fortalecemos em vários aspectos. Quando nós conseguimos olhar para isso com gratidão, nós conseguimos não cair nesse excesso. E, com isso, a gente consegue ter uma postura mais saudável com os nossos filhos, a gente consegue não criar aí uma bola de neve. Uhum. Então, eu entendo que ter esse olhar para a nossa história, para o nosso passado, nos ajuda a ter resiliência e nos ajuda a transferir para os nossos filhos a mesma coisa. Nos ajuda a transferir para eles que sim, a história deles também não é perfeita. Eles também não têm pais perfeitos. Ainda assim, da mesma forma que nós conseguimos ser gratos aos nossos, se estamos conseguindo ser, e quando eles veem que nós estamos conseguindo ser gratos à nossa história, eles também têm mais possibilidades de ter a mesma postura de gratidão, resiliência, em relação ao que foi possível, e então mais força para seguir o seu próprio caminho. É assim que eu estou entendendo. Pois para os pais isso pode ser um tratamento, mas para o filho não. Eu não sei se eu entendi certo, viu, Elbert? Depois você fala se a gente entendeu certo a sua pergunta, né? Porque assim, na hora de... Porque, na verdade, o que eu vejo, assim, aqui, né, a minha volta de pacientes, de famílias, né, que eu atendo, algumas até a Natália atende também, e que os pais reclamam da ingratidão dos filhos, eu observei, na maioria, que quando houve essa doação, né, para os filhos, foi uma doação, assim, que não foi só da mãe para o filho, era a mãe olhava, né, olhava para o filho, mas na verdade não estava vendo o filho só, né? Estava doando para o filho, para a criança que ela foi e doando para a expectativa. Ou seja, eu estou olhando para o meu filho, mas não, acho que meu filho aqui é o último. E aí eu acabo doando para 3 e esse aqui vai responder só para 1. E olha lá, ele não dá conta de ganhar para 3, né? Sim. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque eu estou doando para quem, né? Às vezes eu estou sendo legal demais, eu observo isso com a minha filha, às vezes eu quero ser legal demais, mas assim, na verdade, quantas vezes eu não vejo a Leticinha, né? A Letícia criança, eu querendo ser muito legal com ela. Aí eu falo, Letícia, vai levar sua Leticinha para passear? Depois você educa com a sua filha? Porque senão vai ficar excesso, né? Vai ficar excesso. E aí, nesse excesso, a gente tem que ver que a gente, muitas vezes, dá o que a gente gostaria de receber ou de ter recebido e não o que o filho precisa. Porque olha a diferença de você ver o comportamento do seu filho, perceber o que ele precisa, e você dá o que ele precisa. Exato. E aí você dá o que ele precisa. E a outra coisa é você inconscientemente, olha para sua carência,
Olha para tudo que você gostaria de ter recebido e não recebeu. E aí você dá para o seu filho aquilo que você gostaria de ter recebido que não é correspondente ao que ele precisa. O resultado não vai ser bom. E aí depois você exige que ele tenha uma gratidão eterna porque você deu tudo, entre aspas, para ele, mas você não deu o que ele precisa. E às vezes o que ele está precisando naquele momento não é que você compre tudo para ele. Não, né? Às vezes é outra coisa. Como é que é, Natália? Gente, é, A Filó de BH, a Filó sim, fala muito, ela é isso, queridíssima, isso. né? É verdade, é verdade. E aí, Natália, eu sei que o tema não se esgota, mas assim, Nossa, a uma gente já está outra muito coisa. tempo. Já tá, Você né? viu 1h20. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Eu queria ver com você se eu tenho, se você me autoriza, assim, a eu oferecer uma imagem que me veio desde o início aqui da nossa live, pra gente, se você quiser finalizar, a gente pode finalizar. Pode? Sim, pode passar. Eu gostaria, né, assim, que vocês, então, se conectassem com o que está aqui agora, dentro do território emocional de cada um, e veio essa imagem muito forte de nós como filhos, né, olharmos para o primeiro território emocional que nós habitamos, que foi o território emocional dos nossos pais, né? O jeitinho que o pai e a mãe olhou para nós quando nós chegamos nessa vida, os medos que eles tiveram, as projeções que eles fizeram, onde nós habitamos, e ao mesmo tempo agradecer por esse território, por mesmo que tenha sido um território difícil, né, um território de brigas, de expectativas, um território confuso, de solidão, mas foi um território que recebeu a gente, foi um território que deu uma marca, que deu uma inscrição. Todos nós precisamos, né, nascer em algum terreno, em algum território. Então, foi o território que nos permitiu chegar até aqui, começar uma história. Veja se é possível agradecer esse território, né? E olhar para o seu território agora e ver o que você está fazendo de diferente. E quem tiver filho, quem tiver filha, observa se as suas exigências, né, com seus filhos, não estou dizendo de limite, mas eu estou dizendo de exigências. Como é que você está em primeiro lugar com o seu território emocional? Como que você está em primeiro lugar, né, com as exigências em relação a você mesmo, a sua vida, as suas conexões? E de que forma, né, você está transferindo isso para a próxima geração? É isso, vamos ficar cada um com o seu território, né? Muito obrigada pelo convite, Natália, as pessoas queridas que participaram. Tenho cada um de vocês no meu coração, viu? Obrigada pelas participações. Gente, não foi possível responder todas as perguntas, mas nós respondemos, né, tudo que foi possível nesse momento e estamos à disposição, né? A gente vai ter outras lives, né, Letícia? Sim, Estamos à teremos. disposição. Se Deus quiser. Vamos prometer a live das mães, os tipos de mães, mas, gente, sem vir com 4 pedras para criticar, pelo amor de Deus, tá? É só pra gente ver também o tipo de mãe que a gente é, o que a gente pode ser. Exato, exato. Tá bom, gente, obrigada. Um beijo, viu? Cuidem desse território, tá, gente? Cuidem, 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 cuidem. Beijo. Não é território ideal, grande. Não. É cuidar do que tem, né, Natália? Exato, exato. Beijo para vocês. Obrigada, obrigada, queridos. Tchau, tchau.